Voltamos com mais um vídeo. Sim, eu sei que ficamos muitos dias sem vídeo, mas finalmente o ano começou. Eu sei que o ano já começou, tem 3 meses praticamente, mas é aquele negócio. Sabe como é que é, né? Aquela velha história do o ano só começa depois do carnaval, né? Então, basicamente, estamos aí depois do carnaval para que o nosso ano comece efetivamente, né? Então, galera, para começar, vamos assim, muitas coisas aconteceram nesse início de ano praticamente. Na verdade, no final a início do ano, né? Porque é aquela coisa. Eu acho que paramos de gravar os vídeos ali no final do ano, tirei minhas férias com a família e voltei. Fiz algumas coisas, mas não iniciei a produção de vídeo. E assim, eu vou ser bem sincero com vocês. A questão de não ter iniciado os vídeos, eu tava com muita coisa na cabeça, eu tava pensando muito em relação se estava valendo a pena, se não valia a pena, mas eu pensei no final das contas, vamos dizer assim. A questão não é as visualizações, a questão não é vamos dizer assim, a monetização em si, né? Isso ajuda a gente a produzir o conteúdo, incentiva de certa forma, mas eu acho que o negócio tem que ser mais do que isso, né? Tem que ser algo que realmente te faça brilhar os olhos, te dá uma motivação para fazer as coisas acontecerem, né? E eu pude refletir nesse três, na verdade, vamos colocar dezembro, janeiro, fevereiro, assim, né? Início aí de março. Então, eu pude pensar, refletir muita coisa sobre o que eu queria, como que eu estava fazendo, e muitas vezes eu ficava preocupado na questão da forma de entregar o vídeo e tal, na forma de conversar com vocês. É igual, por exemplo, agora, eu tô afim de sentar. Então, mandamos a cadeira aqui e esperamos ela baixar, e aí, ela baixando, nós vamos ficar aqui na altura suficiente. Enquanto isso, bebam água. Eita, pera aí. Pronto. Agora eu tenho que dar uma desviada ali, ó. Que a luzinha lá, a azulzinha, tava saindo. Mas agora estamos ok, né? Então assim, galera, teve muita coisa que aconteceu. Eu refleti bastante. Teve algumas satisfações em relação à forma com que estava fazendo conteúdo. Coisas que eu gostaria de fazer, coisas que eu não fiz por achar, sei lá, tipo que não ia dar certo. E acabou que, vamos dizer, eu consegui fazer mais coisas do que dos outros anos que eu planejei, mas eu não fiquei totalmente satisfeito com tudo que foi feito ou planejado, né? Então, muita coisa que eu tinha colocado em mente que ia acontecer no ano passado, não aconteceu, me decepcionou um pouco, me deixou feliz por outro lado, podemos colocar assim, porque eu consegui ver que muita coisa que não rolou foi porque eu mesmo me auto-sabotei. E eu acho que esse é um grande problema. Quando a gente produz conteúdo para a internet, muitas vezes nós nos auto-sabotamos por achar que nosso conteúdo não é bom, por achar que a gente está copiando de outra pessoa, por achar, vamos dizer assim, vários achismos, que no final das contas é só a gente mesmo mostrando pra gente que, pô, calma lá, não é assim. E muitas vezes eu queria fazer uma coisa, não fazia, porque já existia outros canais que fizeram, e aí na minha cabeça é aquela questão, não vai ser 100% autoral, né? E é igual, por exemplo, muitas vezes eu deixei de fazer uma ideia de um jogo, alguma coisa assim, porque eu queria fazer a arte, eu não queria pegar uma arte pronta. E é onde que entra muito essa questão, né, nossa, de falar, pô, peraí, né, eu fiz meu jogo todo sozinho. Mas é aquela questão, eu consigo fazer uma arte? Consigo. Eu consigo fazer uma música? Consigo. Eu consigo fazer uma programação? Consigo. Mas não, talvez não vai sair da forma que eu gostaria. Tipo assim, vamos dizer, não vai sair perfeito, né? E muitas vezes eu ficava buscando essa perfeição que não me deixava seguir, não me deixava concluir os projetos, mas também me fazia questionar se eu era bom o suficiente para poder fazer aquilo que eu estava querendo fazer, né? Então, mais uma vez, a gente nos sabota de formas que a gente nem imagina, né?
E eu vou ser bem sincero, eu acho que muitas coisas dessa percepção vem também da terapia que eu faço e tá me ajudando bastante a enxergar algumas coisas que talvez eu não enxergava tão bem, né? Não tem um problema em querer fazer tudo. Não tem um problema em não ficar tudo perfeito, né? Porque vem aquela questão, foi feito, né? E às vezes fazer é melhor do que não fazer nada. E muitas vezes eu ficava preso no não fazer nada, porque eu não fazia, achava que não ia ficar bom e por isso eu abandonava algumas ideias. Vamos colocar assim, se a gente for parar para olhar, a gente tem aí o projeto do The Moon, o projeto do Laboratory Garden, o projeto do Stone Man. São 3 projetos praticamente e eu não evoluí neles como eu gostaria de evoluir. Isso ficou ali meio que me martirizando de dezembro até hoje, podemos dizer assim, aonde que eu peguei e resolvi ligar a câmera e conversar com vocês, falar com vocês. E eu acho que talvez muitas pessoas vão se identificar comigo nesse aspecto de nossa, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente. E muitas vezes é só a gente mesmo sabotando a nossa capacidade, podemos, duvidando de nós mesmos. Não vou falar que a minha arte vai ser a melhor de todas, mas eu pensava assim, se o boneco não fizesse a movimentação do braço certo, era um problema para mim, né? E isso me impede de fazer do jeito que eu queria, fazer as coisas crescerem. Um exemplo disso é o Peking Blue Escape, que foi participação de uma Game Jam. Eu fiz tudo que eu queria fazer praticamente. As animações, os personagens, a mutação, tudo da forma que eu gostaria de fazer. Não ficou perfeito, falta ali um polimento, alguma coisa? Falta. Mas eu me privei daquela questão de perfeito. Não, eu fiz o que dava pra fazer naquele. E aí depois estuda a possibilidade de melhoria. Então, basicamente foi isso que aconteceu. E dentro desse aspecto, né, eu refleti bastante e resolvi, né? Vou seguir com essa ideia dos desenvolvimentos de jogos, porém eu não vou estar sozinho nessa parada. Eu convidei algumas pessoas e a gente vai dar início aí à nossa conversa para, enfim, montar um estúdio de desenvolvimento de jogos. De forma independente, de forma que a gente vai criar as nossas ideias e tudo mais. Eu vou ficar por trás dessa questão do universo, porque eu tenho a ideia de fazer um universo compartilhado, como eu já falei com você. Não quero abandonar totalmente essa ideia do universo compartilhado, porém pode ser que em algum momento essa ideia de montar o estúdio surja uma ideia que seja melhor do que o meu universo compartilhado. Nós vamos fazer ela, mas não vou abandonar essa possibilidade de um universo compartilhado. Então, era uma das coisas que eu gostaria de fazer, falar com vocês, é isso. Nós vamos, sim, desenvolver jogos. E eu não sei quantos jogos que eu vou desenvolver esse ano. Eu não quero estabelecer uma meta específica dessa forma, porque eu acabo me auto-sabotando algumas vezes e eu não chego nem perto de fazer aquilo. E aí depois eu fico com aquele sentimento de incompetência, de incapacidade de fazer, né? E eu não quero ter esse sentimento esse ano. Eu quero deixar as ideias fluir. E assim, não significa apenas jogos. Eu tô com o meu objetivo dos meus livros, né? Então eu iniciei uma pós-graduação em Storytelling e Escrita Criativa, focando muito nessa ideia desse universo compartilhado, também estendendo a livros, quem sabe quadrinhos, filmes, animações, roteiro para um filme, não sei. Aquela questão, eu vou me permitir fazer aquilo que tiver ali naquele momento, a minha vontade, minha vibe, né? Porém, é claro, a gente vai ter alguns compromissos, porque como eu chamei outras pessoas para desenvolver os jogos, a gente vai ter cronogramas para poder fazer as entregas. E aí eu resolvi trazer aqui para vocês que vocês vão acompanhar esse processo criativo, seja da criação de um jogo, seja da criação do estúdio em si, seja vamos dizer, do processo do livro, de criar um livro, de criar uma história, de criar personagens, de criar teias narrativas, né? Então vou montar
talvez eu comece usando ali algumas coisas como Twine para poder fazer explorar mais essa narrativa, a criação de forma mais eficaz do personagem. E a criação de personagem não é aquela que eu vou lá fazer a arte do personagem. Não, eu vou criar a personalidade desse personagem. Vou usar as técnicas que eu conheço de criação de personagem mesmo, onde que a gente vai pegar, trazer as coisas que fazem com que alguma pessoa se entenda personagem. Então eu vou me aprofundar muito mais nisso. Eu já estudo storytelling há muito tempo e agora eu estou fazendo uma pós nesse nicho específico para aprimorar ainda mais o meu conhecimento. Então o objetivo é melhorar ainda mais as histórias, as imersões que esses jogos podem trazer, ter muito mais projetos para surgir, e como vou ter outras pessoas que vão me ajudar, isso vai realmente poder acontecer. Pode ser que no meio do caminho as pessoas não queiram mais fazer parte? Pode. Isso vai fazer com que eu abandone essa ideia? Não, não vai. Provavelmente eu vou começar a fazer uns vídeos de montando um estúdio do zero, só que esses provavelmente eu vou deixar só para membros. Vai ser um conteúdo um pouco mais focado, porque a gente vai revelar algumas coisas de talvez que não poderia ser totalmente público, sabe? Então, quanto que vai ser de investimento, quanto que vai ser disso, daquilo, quanto que tá ganhando, são coisas que a gente não pode divulgar explicitamente. Então, internamente a gente vai fazer. Então, eu vou ter esse conteúdo. Claro que isso não vai impedir de fazer um ou outro conteúdo sobre a criação de um estúdio. Não, não vai. Sobre a criação de um livro independente? Não, não vai. Eu quero compartilhar com vocês essa minha jornada, né? Essa minha história, né? Vamos colocar assim, o meu objetivo é criar um universo compartilhado. E eu vou compartilhar com vocês o meu processo criativo para chegar nesse. Então, basicamente isso. Vamos voltar, vamos criar, vamos desenvolver. E não vai ter só vídeo de jogos, desenvolvendo jogos, de narrativa, educativos. Nós vamos ter vídeos variados dentro das playlists, né? Eu comecei a criar um cronograma aqui de playlist. Vamos colocar assim as playlists principais do canal, né? Que agora vai ter a Indie ou Nada, onde a gente vai pegar uma ideia de um jogo indie e desenvolver. Se caso aquela ideia vingar, pode se tornar um jogo? Pode. Então por isso é Indie ou Nada. Ou ele se torna um indie, ou ele é só mais um jogo para o portfólio, né? Talvez a gente vai ter ali também a Pixel Perfeito, que seria uma playlist focada em criação, desenho, artes. Vou começar a estudar mais desenho, né? Eu quero isso. Vamos ter a Playtest, que vai ser uma playlist focada totalmente na questão de testar os jogos de você. Se você estiver desenvolvendo um jogo ou algum desenvolvedor indie quiser compartilhar com a gente, eu vou testar o jogo dele, testar demos da Steam, além disso, a gente vai ter também algumas outras playlists, podemos dizer assim. Deixa eu só ver se eu acho o nome aqui, pra ficar mais fácil, porque tem umas, elas não tem, deixa eu entrar aqui. Vamos ter esse tipo de vídeo, onde eu simplesmente só troco uma ideia com vocês, compartilho um pensamento ou uma estratégia que eu estou seguindo. Necessariamente, como eu falei, não vai ser só programação, desenho e tudo mais, vai ser outras coisas que estão por trás, né? Então aqui, ó, a gente vai ter algumas playlists especiais, né? E algumas outras assim que talvez não. Igual uma playlist que eu pensei que ela é bem simples, essa aqui, ó, a Ctrl C, né? Que é basicamente a gente pegar uma ideia de uma mecânica de um jogo, sei lá, pegar qualquer jogo e tentar recriar uma mecânica daquele jogo, ou tentar recriar um personagem daquele jogo, ou tentar recriar algo relacionado a um jogo específico, né? Não significa fazer o jogo todo, mas fazer o jogo ou algo relacionado àquele jogo. Aí eu não sei se vai ser um vídeo, ou 2 vídeos, ou 3 vídeos, mas a ideia talvez seja só um vídeo. A gente vai ter a playlist Level Up, que ela é focada na minha jornada
de estudos, né? Então, essa playlist, alguns vídeos vão ser só para membros, outros vídeos públicos, mas é onde que eu vou falar sobre os estudos que eu estou fazendo, programação, storytelling, game designer, arte, música e por aí vai, né? Aquela questão, a jornada de aprender, né, a criar jogos, a criar narrativas, a criar universos, né? Então vocês vão acompanhar essa evolução dentro dessa playlist, né? A Save Point, que a princípio eu tô com a ideia de trazer ela como um podcast, né? Então a gente vai pegar um tema específico, dissertar sobre esse tema, aonde que a gente vai falar, né? Tipo, no mergulhar em uma história, carreira, desafios, aprendizados. Então eu pretendo tentar trazer outros desenvolvedores para essa playlist, né? Onde que a gente vai conversar sobre o mercado de jogos, sobre o mercado literário, sobre o mercado da animação. Eu quero conversar, né? Então a Save Point vai ser uma playlist para isso, para diálogos sobre esses universos que coexistem de alguma forma. Porque por mais que as pessoas acham que eles não estão, vamos dizer assim, não coexistem, eles coexistem. Porque quando você fala de um jogo, o jogo tem uma história. A história, o livro tem uma história. A história também está numa animação. E tudo isso pode se conversar de alguma forma. Basta você saber explorar as nuances que você tem em cada uma das mídias para trazer esses elementos e de alguma forma fazer com que eles coexistam, se completem nessa jornada de conhecimento, de introdução a esse universo, né? Porque isso é criar um universo, é você criar algo que possa sair daquela mídia. Então você fez um jogo que ele pode se tornar um livro, ou você fez um livro que pode se tornar um jogo, que pode se tornar um filme, uma série, uma animação. Então é mais ou menos isso. E por fim, mas não menos importante, nós vamos ter a Lore Talks, que vai ser uma playlist assim que eu não sei qual vai ser a frequência dela, até mesmo porque ela envolve um pouco mais de estudo, um pouco mais de aprofundar em determinados jogos, porque a ideia é mergulhar nas histórias mais impactantes, filmes, séries, games, explorar as narrativas, né? Então, por exemplo, fazer um comparativo, pegar The Last of Us, o game com a série e fazer ali um contraponto, o quanto um é parecido com o outro e quanto um talvez completa o outro, ou como que foi trabalhado a história específica do game e como eles resolveram trabalhar de forma diferente a série. Então a gente vai analisar esses aspectos e por isso que eu falo, ela é um pouquinho mais complexa, porque envolve um pouco mais de aprofundamento nos estudos. E assim, é claro que tem muita coisa que não temos as informações. E aí a gente vai trabalhar num limiar da suposição, né? Então, a minha análise especificamente vai ser a análise como uma pessoa que conhece de narrativas, de storytelling e tentar entender que talvez foi ali o rumo que o autor daquela série, daquele jogo, daquele filme tentou nos passar, né? Pode ser que em algum lugar eu ache detalhes da história? Pode, eu vou trazer esses pontos. Mas muitos vai ficar ali no âmbito do que eu interpretei daqui, né? Então, é um ponto que eu acho legal ressaltar, que é a minha interpretação desses elementos, né? Talvez aqui a gente pode falar um pouco sobre alguma série, podemos falar sobre algum filme, podemos. Não significa que o canal vai voltar a falar só de séries e filmes. Não significa que o canal vai ser só para gameplay. Não. A gente vai ter uma variação. Eu sei que é algo que o YouTube talvez não veja com bons olhos, porque eu vou estar misturando o conteúdo. Mas minha cabeça é assim, eu gosto de misturar as coisas. Eu gosto de estar neste limiar da loucura, podemos dizer assim, aonde eu quero falar sobre uma série, eu vou falar sobre uma série. Eu quero falar sobre um jogo, eu vou falar sobre um jogo. Mas tudo com um propósito de estudo e com foco, podemos dizer assim. Por mais que às vezes ter conteúdos variados, parecer que não tem um foco, o foco principal
é no estudo, na educação, na análise que aquilo pode nos levar e como aquilo pode nos inspirar a fazer outra coisa. Então, esse é o objetivo. Eu refleti bastante sobre a questão do canal, sobre a questão de a nostalgia que eu sinto quando eu falava sobre uma série, sobre filme, mas é aquele negócio. Eu não sou uma pessoa que me prendo especificamente nisso. É igual, por exemplo, teve muito tempo que eu fiquei sem assistir série, sem assistir filme, focando somente nisso no trabalho. E agora eu tô voltando a estudar mais numa faculdade, né, fazendo uma pós-graduação. Então o universo muda. A gente hoje, vamos dizer assim, eu gostava de uma coisa, amanhã eu já posso não gostar daquilo. Então eu sou uma pessoa que gosto de versatilidade, de experimentar, de tentar coisas novas. E eu acho que é isso que o canal é. O canal não é só simplesmente sobre série, filme, jogo. É sobre você dar oportunidade para explorar para novos objetivos e, consequentemente, aquilo ali te trazer mais aprendizado. O quanto que a gente aprende quando a gente ensina também é importante. Então eu acho que é mais isso. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Falei demais da conta. Esse vídeo, ó, tá terminando aqui 23 minutos e 23 e 7, 23 e 8. Então, provavelmente, o tempo que tiver aqui é o tempo que eu vou fazer para vocês. Eu não vou ficar editando o vídeo, cortando tudo, não. Eu vou cortar alguns respiros para ficar um pouco mais dinâmico, mas eu vou deixar o pensamento bruto, entendeu? É assim que eu sou e eu não vou ficar fazendo muita firula para simplesmente atender um algoritmo, porque o meu negócio não é o algoritmo, o YouTube, são vocês. E eu sei que cada um vai ter um gosto diferente, vai ter um desejo diferente, que um vídeo vai fazer você assistir o canal e o outro talvez não faça você o canal, mas eu acho que se eu puder ajudar uma, duas, três pessoas com o conteúdo que eu vou produzir, pra mim já vai ser suficiente. Então é isso aí, ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!